Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de maio de 2021. Estamos na nossa 9ª aula de naturopatia. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente tem assim vários temas para a gente fazer uma revisão principais, muito bons. Então a gente hoje vai rever uma aula de anatomia que foi dada pelo nosso querido Maurinho. O Maurinho teve o ano passado inteirinho com a gente, né? Fundamental as aulas de anatomia, é sempre bom a gente estar revendo, estar vendo, anotando, porque é o conhecimento dos órgãos humanos. E o Maurinho hoje falou sobre as energias que produzem as mitocôndrias. Fundamental porque a gente sabe que no dia a dia a gente gasta energia, a gente tem que produzir energia, a gente necessita das energias, né? Para o nosso movimento diário. E aí ele vem explicar todo esse nosso processo no nosso sistema, como que a gente pode produzir e auxiliar, repor e gastar as nossas energias fundamentais. O Maurinho, ele tem várias aulas gravadas com a gente, né? Ele é diácono lá da igreja, onde a gente sempre teve fazendo curso, e esse ano ele não pôde participar diretamente, devido a algumas regras lá da igreja, mas ele continua com a gente dando toda assistência. Obrigada, viu, Maurinho? E vamos acompanhar sempre as informações das aulas que ele deu, que são importantes, tá bom? Muito bem. Depois a gente vai falar de um tema fundamental que desde o ano passado vem acompanhando muita gente, que é a depressão, né? Então, infelizmente, devido a todas essas coisas que vem acontecendo, a pandemia, o sistema das pessoas, né, a depressão, como que a gente pode fazer? Porque a saúde não depende só da parte de alimentos, somente da parte de terapia, ela depende muito, né, de nós, da nossa disposição, do nosso fortalecimento, da gente querer ser ajudado, não é só ajuda, a gente querer ser ajudado. Então a gente vai falar só um pouquinho sobre a depressão, que a gente pode estar ajudando não só a nós, mas tantas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente também vai falar sobre hoje aqui o hortelã. O hortelã, nós já tivemos até uma aula da aromaterapia com a Zélia Magnífico do hortelã-pimenta, mas a gente vai trazer hoje a nutricionista, a Samantha Moraes, uma graça, e ela vai falar um pouco para nós do uso do hortelã na culinária. Então a gente vai falar sobre o consumo, os benefícios do hortelã. Inclusive a Samantha deixou umas receitas muito boas pra gente, porque a gente quando pensa em hortelã, a gente pensa em suco de abacaxi com hortelã, a gente pensa em suco detox com hortelã, mas a gente não pensa no hortelã em si na comida, no dia a dia, né? Então a Samantha preparou com muito carinho algumas receitas, ela vai estar com a gente aí, vocês vão acompanhar a palestra dela e logo em seguida algumas receitas que ela deixou. Lembrando que a lojinha de produtos naturais continua funcionando, lá mesmo no espaço da paróquia, e a Anice e a Michele com todo carinho estão sempre mandando para o Brasil inteiro, né? Inclusive elas estão sempre publicando no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Quem quiser pode encomendar, pode ir lá buscar, tem os horários. Então nada melhor do que a gente ter a certeza de ter qualidade de produto natural e aonde comprar, né? E depois a gente vai falar também sobre uma das terapias que a gente vai estudar melhor no próximo semestre, que é o biomagnetismo. Mas é bom a gente já começar a ter a introdução das terapias para que a gente tenha o conhecimento e saiba exatamente como funciona e como atua cada terapia em nosso sistema, em nosso corpo, em nossos problemas, né? Em nossa saúde. Então a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre o biomagnetismo. E a Zélia vem trazer a aula da aromaterapia, hoje com a carta que vocês já receberam pelo e-mail, que é a carta 1008, que vai falar do óleo essencial de eucalipto. Então a Zélia vai trazer toda a informação, né, toda a produção do óleo essencial de eucalipto, os benefícios, para que serve. E vocês estão recebendo pelo e-mail, o e-mail, lembrando que vocês, quem não recebeu ainda, consulta sempre no spam, no lixo eletrônico. Agora nós temos 2 canais de e-mail, que já era o Carta Saúde de 2020, né, @gmail, que vocês já recebiam, e está entrando agora também o curso São Francisco 2021, que é um canal a mais de e-mail para poder atender a todos e receberem de maneira mais rápida todas as nossas cartas, o nosso arquivo com as cartas, né, as da aromaterapia desse ano. Então, tá, os canais estão todos abertos. Você que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, vem fazer parte, que assim você recebe mais informações também, é fundamental. Ok? Então vocês vão ficar agora com uma palestra da Samantha, da nutricionista Samantha, em seguida a Zélia, aromaterapia, e vão fazer a revisão aí das aulas, que hoje o Maurinho ainda dá aula dupla. O Maurinho vai falar tanto do biomagnetismo como das mitocôndrias. Gente, fundamental. Marquem tudo, tá bom? E olha, próximo domingo agora, Dia das Mães, um beijão para todas vocês, um beijão para todas as mães, mulheres, mães, né? A todos aí que
Se Deus quiser, então aí todo mundo junto. Quem a mamãe já está lá no céu, um beijo, um abraço, uma oração, né, um pensamento e vamos estar todo mundo iluminada, tá bom? Gente, bom final de semana, um beijão a todos e até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Samantha, eu sou nutricionista clínica pela Universidade Federal de São Paulo. Hoje irei falar sobre as propriedades nutricionais da hortelã. A hortelã contém antioxidantes e vitaminas como A, que é um nutriente essencial para a pele, cuidado dos olhos. Além dessa vitamina, a hortelã também possui a vitamina B2 e B6, a vitamina E, K e ácido fólico, que lhe confere propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias. Essas vitaminas agem no metabolismo da glicose, ácidos graxos e aminoácidos, ou seja, auxilia o organismo a utilizar de forma eficiente essas substâncias, trazendo benefícios para a nossa saúde. Além dessas vitaminas, a hortelã também possui o mineral fósforo, que é importante para a saúde dos ossos, o ferro, que ajuda a prevenir a anemia, e o potássio, que é essencial para o funcionamento celular. Além disso, também são importantes para o desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso. A hortelã ainda possui em sua composição a vitamina C, que melhora a imunidade, evita o envelhecimento da pele, previne derrames e proporciona resistência aos ossos. E quais são os benefícios que a hortelã pode trazer ao nosso organismo? Bom, a hortelã melhora a digestão, melhora o fluxo de bile que o corpo usa para digerir as gorduras, alivia a síndrome do intestino irritado, podendo ajudar no tratamento de sintomas como dor, inchaço, gases e diarreia. Além também de ajudar a aliviar sintomas da asma e problemas respiratórios. Realizar inalações com a hortelã ou até mesmo beber o seu chá pode ser útil para aliviar os sintomas. Asmáticos, por exemplo, pode adicionar a hortelã em suas inalações ou também beber um pouco do seu chá. Bom, a hortelã também auxilia a aliviar os sintomas de gripes, resfriados, pois o mentol que existe na hortelã é eficiente descongestionante, além de ser um bom expectorante também. Ajuda a expelir o muco, a diminuir a tosse. Então, tomar chá de hortelã é uma boa pedida para diminuir a dor de garganta e a tosse seca. Além disso, a hortelã também auxilia a aliviar coceira, irritações da pele. Também é bom para a saúde bucal, pois a hortelã neutraliza, o mau hálito, porque vai combatendo as bactérias. Por isso que é usada muito na composição de cremes dental. A hortelã também possui propriedades para aliviar a dor, náuseas, auxilia a melhorar a memória e ainda prevenir o câncer e auxilia no tratamento contra vômitos, colesterol alto, dor de cabeça, cólica menstrual, congestão nasal ou pulmonar. E também auxilia no casos de insônia. Bom, o ideal seria consumir de 1 a 2 xícaras por dia do chá de hortelã, ou então também ela pode ser inclusa em preparações como sucos, preparações diversas, ou então nas saladas de forma crua.
A quantidade recomendada da hortelã é de 50 gramas, o que vale a 2 colheres de sopa. Vocês terão a seguir algumas receitas com a hortelã. Bom, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, foi um prazer estar com vocês. Olá a todos! Vamos agora para mais uma aula de aromaterapia. Nós vamos falar sobre o óleo essencial de eucalipto na carta 1008. Eu vou falar bastante sobre o eucalipto porque ele tem muitas espécies. Aqui, em cada livro que eu li, em cada pesquisa que eu fiz, diz mais ou menos um certo número, mas diz aqui que tem uma média de 700 espécies de eucaliptos na natureza. Elas são árvores muito altas,
A média costuma chegar a uma média de 60 metros, mas eu li também que chegam até 150 metros de altura, dependendo da espécie dela. A maioria dos eucaliptos tem origem na Austrália, mas eles se espalharam aos poucos para várias regiões do mundo todo, inclusive do Brasil, que tem muitos tipos de eucalipto. Eles usavam, eu acho interessante falar, que eles passaram a utilizar bastante na Primeira Guerra Mundial pelos seus poderes curativos. Então é considerado uma das plantas mais curativas do mundo todo. Eles utilizam para diversas formas. A que menos utiliza é a parte cosmética, mas utiliza um pouquinho sim, depois eu te explicar como. A família botânica é das mirtáceas. Os nomes científicos têm vários, né? Eu vou falar de 3 espécies, as mais utilizadas e as que eu mais utilizo também, que é o Eucalyptus globulus, é o mais conhecido de todos. O Eucalyptus stageriana, que eu vou ser sincera que é o meu preferido, depois eu te explico mais porquê. E a Corymbia citriodora, que é o Eucalyptus citriodora, também um aroma bastante intenso. Mas tem muitas diferenças entre esses 3 eucaliptos, por isso eu fiz uma aula um pouquinho mais extensa, para poder explicar um pouquinho de cada um deles, que vale a pena falar as suas semelhanças, mas especialmente as suas diferenças, especialmente dos aromas. Ele é cultivado na Espanha, Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, mas como eu falei, originariamente da Austrália, mas tem vários lugares que se cultivam os eucaliptos. No Brasil tem vários tipos também. A parte utilizada para poder fazer os óleos essenciais é a destilação das folhas e dos galhos. O método de extração desses óleos essenciais são destilação a vapor das folhas frescas ou parcialmente secas e de galhos, aqueles galhos mais novinhos. Os principais componentes químicos, ele é o rei do 1,8 cineol, muito procurado inclusive na indústria farmacêutica por conta dessa propriedade desse cineol. Mas também tem pinenos, limonenos, globulol. Especialmente esse eucalipto globulus. Depois, quando eu for falar especificamente dos outros eucaliptos, eu vou falar a diferença de cada um. Dependendo da espécie de eucalipto, ele pode chegar até 80% desse fitoquímico que é o cineol, que é tão procurado. Tem tantos poderes curativos esse cineol. A espécie citriodora possui uma elevada proporção de citronelol, então é a grande diferença entre um e outro. E a espécie stageriana possui uma proporção elevada de citral. Você vê a diferença que tem. Os 3 são eucaliptos, mas os 3 têm formatos diferentes das folhas, que depois eu vou mostrar nas fotografias aqui do livro que eu separei para vocês verem. E os quimiotipos que eles têm também são diferentes, não é só os aromas, tem diferença dos aromas sim. As propriedades são muito grandes. Ele é bastante estudado por conta das suas propriedades curativas de diversas formas, utilizado desde a antiguidade também. Eu vou colocar as principais, mas aqui depois eu vou citar, aqui neste outro livro, outras que eu achei interessante citar. Ele é anti-inflamatório, antimicrobiano, analgésico, antisséptico, repelente, bactericida, anti-infeccioso, expectorante, tônico, desodorante, antiespasmódico, antiviral. Olha, gente, agora nessa pandemia, foi utilizado desde sempre em todas as pandemias que já existiram, em todos os tipos de epidemias. É muito importante você ter um óleo essencial de algum tipo de eucalipto e eu vou explicar mais para que vocês escolham o que vocês acharem melhor. Mas todos eles são antivirais. Carminativo, desintoxicante, diurético, cicatrizante, antitérmico, estimulante e vulnerário. E depois eu vou falar mais, no final, se tiver um tempinho, eu quero falar mais propriedades sobre eles. Indicações terapêuticas. Para as propriedades físicas, nós temos problemas de pele, infecções, feridas de todos os tipos, especialmente aquelas mais purulentas, aquelas que têm até mau odor. Úlceras, todos os tipos de úlceras, de herpes, inclusive a herpes labial.
picadas de inseto. E para a pele também, melasmas. Ele é muito pouco utilizado na parte de cosméticos, mas formulações para quem tem melasma é muito poderoso. Funciona bem, viu? Um bom remédio para qualquer problema em que haja uma infecção. Ele é excelente repelente de insetos. Ele é antisséptico e desodorante, inclusive para quem tem mau odor nos pés, para fazer formulações para lavar os pés, por exemplo, de pessoas que transpiram muito e têm mau odor nos pés ou que utilizam muitos calçados fechados. É excelente também. Ele é excelente clareador de manchas, mas para a pele tem que usar bastante diluído, porque ele é muito forte, o odor é bem característico. Na circulação, músculos e articulações, ele é excelente para dores musculares, dores reumáticas, para quem tem artrite, reumatismo, artrite reumatoides, né? Má circulação e celulites. Ele é tônico para a circulação sanguínea. Consta que promove o aquecimento e é anti-inflamatório. Ele é analgésico, alivia dores crônicas e pós-operatórias também. Então ele é muito poderoso para todos os tipos de dores. Se você fizer, por exemplo, um óleo de massagem, seria interessante colocar o óleo de eucalipto, de alguns tipos de eucalipto, por conta disso. Sistema respiratório. Asma, bronquite, catarro, é ótimo para a pessoa que tem muito catarro, muita tosse. Ele limpa essa tosse, ele limpa esse catarro. Sinusite, para dores de garganta de todos os tipos de origens. Até para quem tem algum tipo de rinite também ele funciona. Ele é expectorante, imunoestimulante. Então é ótimo para fortalecer sua imunidade. Por ser antimicrobiano, ele ajuda em casos de infecção da garganta. Ele é poderoso óleo para problemas respiratórios, de qualquer tipo de problema respiratório. É um remédio natural para asma, gripes e resfriados. Tônico para o sistema respiratório em casos de resfriados, rinites, sinusites, tosse, asmas, bronquites e catarro. Pela composição alta de cineol, ele é constituinte que confere fortes atuações expectorantes e aroma característico do eucalipto, sendo comumente empregado em saunas para purificar o ar. Ele é refrescante, ele é calmante, nutre o corpo através da oxigenação, ele favorece a oxigenação. Então, quando você utiliza, por exemplo, num ambiente, né, quando você utiliza, por exemplo, em banhos, que você utiliza eucalipto, muito utilizado em saunas também, esse tipo de eucalipto, o glóbulos principalmente, ele faz essa parte da oxigenação, é excelente para tudo isso. Para o sistema nervoso, debilidades e dores de cabeça, então ele é estimulante também, então ele é ótimo, é estimulante, mas ele é equilibrado esse estímulo. Pode ser útil para os problemas psicológicos e também para eliminar dores de cabeça, especialmente de origens nervosas. Muitas dores de cabeça também são originárias também de problemas respiratórios. Então, às vezes, se você está tratando essa parte respiratória, como qualquer tipo de eucalipto ajuda bastante, então você já vai aliviar bastante essas dores de cabeça. Propriedades emocionais. Ele é estimulante mental, elimina pensamentos negativos, sentimentos autodestrutivos, auxilia na dificuldade de expressão e desconexão com o mundo. Então, ele é muito importante para a parte emocional também. Propriedades vibracionais. Ele equilibra energias, dissolve pensamentos negativos e repetitivos, desperta a consciência coletiva. É óleo da limpeza energética, aliás, é o número 1. Tem vários óleos essenciais que promovem essa limpeza energética. Quem procura uma limpeza assim profunda na parte de energias, tem pessoas que acreditam em energias mais negativas, tudo. Esse é o óleo essencial número 1, o glóbulos. Todos eles, mas o glóbulos é ainda um pouquinho mais forte de todos. Promovendo limpeza física e energética profunda nos campos físico, mental, emocional e até espiritual. Energeticamente, ele auxilia na dissolução da melancolia e tristeza profunda, arraigada nos corpos emocional e mental,
poderoso, não é verdade? Você olha para um vidrinho desse aqui, você não imagina que um vidrinho desse é tão poderoso, né? Um óleo essencial tão poderoso. Então, a farmácia de Deus, ela é muito importante, você aprender e a utilizar a seu favor. Imagina que todas essas propriedades, essas árvores são seculares, elas vivem por muitos anos, são muito altas, são bastante perenes. É importante que elas tenham o máximo de proteção possível. Então elas guardam dentro delas todas essas propriedades. Precauções. São muitas. Então tem vários óleos essenciais que eles interagem, por exemplo, com medicamentos alopáticos e até homeopatia. E o óleo essencial do eucalipto, especialmente esse eucalipto globulus, é o que interage mais. Então, quem estiver fazendo tratamentos diversos tem que tomar cuidado. Ele externamente ele não é tóxico, irritante ou sensibilizante, mas ele deve ser utilizado em baixas diluições. Não use este óleo essencial associado a tratamentos homeopáticos. Contraindicado para crianças até 6 anos. Gestantes e lactantes também não podem utilizar. Pode ser fatal se usado internamente. Então tem pessoas que têm utilizado óleos essenciais por ingestão, que devem ser somente feitos a partir de consultas com especialistas, e esse não pode ser utilizado nunca. A superdosagem pode causar dermatite e intoxicação. Ele é muito forte, então você tem que saber como utilizar. Principalmente esse eucalipto globulus e o outro que é o citriodora. Já o stageriano ele é um pouquinho mais suave. Então, às vezes, até para formulações, dependendo de quais, eu prefiro utilizar o stageriana. Por exemplo, em formulações até para crianças, eu prefiro stageriana. Já o globulus é melhor para formulações para adulto, dependendo da situação de saúde da pessoa. Segurança. Eu vou sempre falar em todas as aulas sobre a segurança. Esses óleos essenciais, eles são extraídos de plantas, mas são extremamente concentrados. Então você tem que usar sempre diluído, sempre afastar de crianças, animais domésticos ou pessoas sem condições de manuseá-lo. Tem que ter consciência do que você está fazendo. Guardar no lugar seco, fresco, longe da luz, do sol, de preferência numa caixinha fechada, num ambiente sem umidade. Seria interessante para ele durar mais. E eu sempre falo, seria interessante até guardar numa geladeira, porque você não vai usar ele todos os dias. Você pode usar quando uma necessidade, e assim a validade dele aumenta muito. Geralmente a validade dos óleos essenciais é de 1 ano e meio no rótulo. Mas se você fizer dessa forma, ele pode durar muitos e muitos anos intacto. Não se exponha nunca óleo essencial próximo da região dos olhos. Por ser concentrado, as mucosas têm que ser muito protegidas. Ele causa, sim, irritação nos olhos, especialmente esses que são mais fortes, como o eucalipto. Então, se você tiver caso, inclusive, de irritação, você tem que parar a utilização dele e procurar auxílio ou médico ou de um aromaterapeuta experiente. Eu vou falar agora sobre outros tipos de eucalipto. Esse aqui, no caso, eu falei sobre eucalipto globulus, que foi essa primeira parte. Vamos falar agora sobre o eucalipto stageriana, que é um dos meus queridinhos, por ter um aroma muito docinho. É também chamado de eucalipto cidreira, porque ele lembra um pouquinho, né, o cheiro do capim-cidreira. O nome científico dele é eucalipto stageriana. O processo de extração também, ele é destilação a vapor das folhas, mas o tipo de folhas dele não é assim tão esticadinho. Eu vou mostrar inclusive aqui neste livro, ele tem várias fotos aqui de eucaliptos, de folhas de eucalipto. Então aqui, por exemplo, tem os 3 tipos. Esse stageriano, as folhas dele são arredondadas e não assim pontiagudas como as do globulus ou do citriodora. Tem várias aqui fotos que depois nós vamos passar aqui mais pertinho para vocês verem a diferença. Ele é originário da Austrália e da Tasmânia, mas também bastante cultivo no Brasil. Os principais componentes químicos já são bastante diferentes do anterior. O primeiro dele é o citral.
ele praticamente não tem o cineol. Ele tem citral, limoneno, terpinoleno, acetato de genanila e acetato de mirtelina. Ele é antisséptico, expectorante, antiespasmódico, antihelmíntico, repelente moderado, tônico do sistema respiratório. Ele também tem efeito desodorante, refrescante do ambiente. É ótimo para fazer também aromatizadores de ambiente. Ele é analgésico, antibacteriano, antitérmico, diurético, antifúngico, imunoestimulante e antiviral. Quer dizer, todos eles, os eucaliptos, são imunoestimulantes e todos são antivirais. Excelente para essa época, para você utilizar até na desinfecção, limpeza do ambiente, nos aromatizadores de ambiente, em todos os tipos de aromatizadores que tem para a sua casa. Propriedades. É indicado para dores musculares, então ele alivia dores musculares, dores reumáticas, todo tipo de dor muscular, fibrosite, auxilia nas infecções do trato urinário, então é excelente para fazer inclusive banhos de assento. Possui ação diurética, eficaz, repelente de insetos. Eu vou dar inclusive uma receitinha para fazer nesses banhos de assento de qualquer problema urinário que a pessoa possa ter. Você pode pegar, por exemplo, uma bacia com uma capacidade que você possa sentar, lavar essa região. Com 6 litros de água, mais ou menos, você coloca 6 gotas esse tipo de eucalipto staigeriana, uma água morninha, aí você senta e lava a região, que ele vai aliviar bastante as dores locais e por ser também bastante antisséptico, vai ajudar bastante. Cuidados com a pele e cabelos, ajuda no tratamento de queimaduras, ferimentos, bolhas, herpes de todos os tipos, inclusive labial, as bolhas causadas pelos herpes zoster. É indicado para o tratamento de micoses. É útil no combate à celulite através de massagens. Então, quando você faz, por exemplo, um óleo de massagem com qualquer tipo de eucalipto, ele tem bastante propriedades. Mas esse, no caso, você também pode fazer massagens, por exemplo, abdominais, para quem tem celulite, na região das coxas, glúteos. É excelente também. É imunoestimulante nos problemas respiratórios. É considerado o melhor para problemas respiratórios este tipo. Ele combate sinusite, asma, bronquite, catarro, tosse, dor de garganta, infecções, gripes de todos os tipos, resfriados. É expectorante. Ele inibe a proliferação de vírus de todos os tipos. Muito utilizado em casos de epidemia por sua ação bactericida. Interessante, o preço dele é muito baixo, viu? Vale a pena você investir nos óleos essenciais de eucalipto. E ele é antiviral. Pode ajudar a baixar febres e calafrios e como medida preventiva como propagação de todo tipo de infecções. Então, para quem tem, por exemplo, uma pessoa enferma na casa, seria interessante utilizar na desinfecção dessa casa, do quarto, né, de todos os... até nos banhos, colocar uma gotinha no banho que você coloque no banho desse enfermo, seria interessante para auxiliar na melhora, inclusive, da qualidade de vida dessa pessoa. Tais como cólera, sarampo, malária, escarlatina e febre tifoide. Então, essa auxilia no combate dessa propagação dessas infecções diversas. É muito importante, então, a gente prestar atenção nessas aulas sobre o eucalipto e nesse óleo essencial tão poderoso. Propriedades emocionais. Ele é revigorante, energizante, relaxa a mente e os nervos, apazigua estados mentais eufóricos, desperta a sensação de paz, traz conforto, expande energia por todo o corpo. Seu aroma cítrico dessa espécie staigeriana, o aroma é mais cítrico, que ele lembra o capim-limão. Ele estimula o raciocínio, traz consciência dos próprios atos e ajuda também a evitar tonturas. Também pode ser usado para limpar e desinfetar ambientes. Ele acelera as emoções conturbadas e equilibra energias. Propriedades vibracionais. Auxilia na dissolução da melancolia,
e tristeza profunda arraigada nos corpos emocional e mental. Ele tem uma vibração de muito amor, que carrega em sua composição, que serve para limpar todos os sentimentos de abandono, que acabam afetando a saúde pulmonar. Interessante, quando você estuda a parte vibracional, eu falei que eu não tenho entrado muito nessa parte vibracional dos óleos essenciais, mas eu sempre falo que é a minha preferida. E como a maioria das doenças que nós temos, sim, são de origem emocional, nós precisamos perceber qual que é a origem daquela doença que nós temos. Aqui está dizendo, o que afeta a saúde pulmonar muitas vezes são os sentimentos de abandono. Então vamos prestar atenção naquele familiar ou em si mesmo, por que está gerando aquela doença. Então esse óleo essencial auxilia bastante nessa compreensão. Que provoca resfriados constantes, a pessoa que está sempre resfriada, está sempre ficando com gripe, com problemas respiratórios, geralmente são origens emocionais também. Ok? Vamos prestar atenção na parte emocional dos nossos filhinhos, nas pessoas com mais idade às vezes, que às vezes não se expressam. Vamos prestar atenção que muitos problemas que nós temos, sim, já foi comprovado, que os problemas de saúde muitos são de origem emocional. Use sempre óleo essencial de eucalipto estagiriano, apesar de ele ser um pouco mais suave do que o glóbulos ou o citriodora, é bem diluído também. Seja em óleos vegetais, extratos oleosos, banhos, massagens, compressas, inalações, escaldapés, aromatizadores de ambiente, difusores elétricos e aromatizador pessoal ou inalação com chumaço de algodão. Esse daqui você não pode fazer inalação com a gotinha que eu ensinei no início. Esse aqui não pode utilizar, nenhum eucalipto você pode ficar tocando na pele. É melhor você colocar no chumaço de algodão quando for fazer uma inalação. Ou usar no colarzinho, no caso um colarzinho pessoal. Ou se você for fazer na sua casa, você pode fazer um aromatizador, por exemplo, de ambientes com a composição de um desses eucaliptos. Eu acho muito gostoso esse estagiriano, ele é bem suave. No caso, quando você vai utilizar numa formulação para um creme para a área dos olhos, para pessoas que têm um melasma assim severo, você põe só um pouquinho. Ele não é utilizado muito na parte cosmética, mas para uma formulação para melasma ele é excelente também. Vou falar agora um pouquinho do eucalipto citriodora. O nome científico dele é Corymbia citriodora. É uma espécie também nativa da Austrália, mas também encontrada em distintas regiões tropicais e subtropicais, sendo uma das espécies de eucalipto mais cultivadas no Brasil. Ele distingue-se por ter maior teor do fitoquímico citronelol, que é mais próximo da citronela, e piperitona em sua composição, que confere o aroma característico deste constituinte. Então, como eu já expliquei, desses 3 óleos essenciais, cada um tem um aroma diferente do outro, mas são eucaliptos. Essa variedade de óleo essencial de eucalipto não possui a propriedade de expectoração. Ele tem praticamente as propriedades dos outros, mas ele não é expectorante. Então, ele é muito utilizado para limpeza, produtos de limpeza, né? É muito conhecido esse aroma, né? O cheiro de eucalipto dos produtos de limpeza, a maioria são esse quimiotipo. Mas ele tem sim forte ação anti-inflamatória e antisséptica, como já falei dos outros. Ele limpa a pele lesionada com ferimentos, combate bactérias e reduz inflamações. É analgésico, reduz dores musculares e articulares por excessos de atividade. Isso aqui é excelente, inclusive, para formulações para os atletas, depois, por exemplo, de uma corrida ou de uns exercícios mais prolongados, né? Excelente para você fazer, por exemplo, uma formulação, um óleo de massagem para dores. Ele é excelente, esse quimiotipo, para esse tipo de problema. Ele é hipotensor, anticonvulsivante e também é antidiabético. Olha que interessante isso. É muito poucos óleos essenciais que são recomendados para diabéticos. É recomendado para hipertensos, diabéticos e epiléticos.
epiléticos. Muitos óleos essenciais não podem ser utilizados por epiléticos, nem para problemas cardíacos ou para problemas de hipertensos. No caso, esse aqui é excelente para isso. Ele é antiespasmódico, alivia dores provavelmente de cólicas uterinas e também intestinais. Você fazer, por exemplo, uma massagem abdominal, quando você fizer sempre uma massagem abdominal, sempre faz nas costas também, porque às vezes pode irradiar as dores para outras regiões. Aumenta a imunidade e antiviral. Forte ação repelente de insetos. Esse é o que dos eucaliptos é o que mais tem ação repelente. Ele reduz o apetite. Para pessoas que têm, por exemplo, compulsão alimentar, você pode colocar um difusor elétrico, por exemplo, uns minutos antes de você fazer a sua refeição, para ele diminuir aquela compulsão alimentar. Você coloca uns 20 minutinhos antes, ajuda bastante. Ele é um excelente desodorante natural. Então, formulações de desodorantes que possuam esse óleo essencial, ele é excelente, inclusive desodorizador dos pés. Mas qualquer pessoa que transpira muito, que tem odor assim muito forte, ajuda bastante. Ele é tônico do sistema respiratório. Ele é indicado para todos os tipos de infecção. A única diferença é que ele não é expectorante. Tem forte ação antisséptica e antibacteriana. Ele é desinfetante de ambientes, excelente. Ele é estimulante da circulação, analgésico e anti-inflamatório para dores articulares e dos tendões. Então é excelente para formulações de cremes e de óleos para você passar para pessoas que têm problemas de articulações, dores das articulações, qualquer tipo de articulação que a pessoa tenha, joelhos, cotovelos. Tem pessoas que têm problemas lombares, é excelente também. As propriedades vibracionais, ele reduz o excesso mental, as necessidades por controle, raiva, irritação, julgamento, tensão e ansiedade. Ele incentiva a ter atitudes de autocuidado, promove sensação de conforto e liberdade para que possamos manter a tranquilidade em situações de conflito. Interessante, né? Ou quando há necessidade de expressar sentimentos, opiniões e limites, mas existe dificuldade de manifestar. Para aquelas pessoas que guardam tudo ali dentro de si, inclusive raivas, é interessante para a pessoa conseguir se expressar. As propriedades emocionais têm a propriedade de ação, ele é calmante. Então, ele também é estimulante e revigorante. Então, ele faz esse equilíbrio, uma parte calmante, uma parte ele é revigorante e estimulante. É interessante esse óleo essencial, essa parte. Ele induz o sono para o relaxamento profundo, mesmo porque pessoas que elas são agitadas, às vezes quem tem dor, tem um estresse pela dor. Então é excelente depois que você faz uma massagem relaxante com um óleo de massagem que contenha esses óleos essenciais em qualquer tipo de eucalipto, ele tem essas propriedades. Aí a pessoa vai conseguir dormir muito melhor. Então para a pessoa que está acamada também é excelente. Ele promove profundo relaxamento muscular, reduz pressão arterial e dores articulares. Então a pessoa ela vai se sentir tão melhor e ela vai conseguir dormir melhor também. Ajuda na concentração mental, ajuda também nas oscilações de humor, combate excessos de raiva e irritabilidade excessiva. A pessoa que está sempre muito irritada, nervosa, ansiosa, é excelente para combater esse tipo de ansiedades também. Ele auxilia na dissolução de melancolia e tristeza profunda arraigada nos corpos emocional e mental. Então, é muito importante nós termos qualquer tipo de eucalipto em casa. Então, eu estou falando de apenas 3 de muitos que existem, em média 700 espécies. Tem mais ou menos uns 50 tipos de óleos essenciais que já foram extraídos de eucaliptos diversos. Eu falei desses 3 que são os que eu mais utilizo, especialmente o glóbulos e o stagiriano. O stagiriano é muito pouco citado, mas é excelente. Depois eu gostaria que vocês vissem, vai ter uma foto dessa página aqui, da grande quantidade de propriedades e para que vários tipos de doença que podem ser aliviadas com esse tipo de óleo essencial. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que eu preparei com muito carinho e que vocês possam fazer excelentes escolhas de qual eucalipto vocês queiram utilizar. Utilizem, mas com sabedoria.